Olá, meu amigo, olá, minha amiga, podcast Cidadania ao Extremo. E hoje eu estou extremamente feliz, extremamente emocionado, porque está aqui conosco ninguém mais e ninguém menos do que o Geraldo de Araçuaí. Mas talvez você o conheça como Geraldo Farroupilha, o grande empresário, aquele que produz aquela carne maravilhosa, aquela refeição maravilhosa. E hoje nós vamos conhecer uma linda história de superação, uma linda história de vida, e é por isso que eu estou muito feliz, por estar aqui comigo, Geraldo Farroupilha. Eu sou um amigo dele, eu espero um dia alcançar a graça dele ser meu amigo. Geraldo Farroupilha de Araçuaí. Que prazer estar sentado perto do senhor. Para mim é um momento muito feliz, eu estou muito emocionado. Talvez eu tropece nas palavras, porque eu conheço e já ouvi um pouco do seu testemunho, da sua história, mas hoje nós teremos a oportunidade de conhecer um pouco mais. É muito fácil falar com um empresário, aquele que conhece da administração, de gestão, enfim. Mas quando a gente fala do Geraldo, o pai, o marido, aí é diferente. E aí é isso que nós hoje desejamos apresentar para o nosso público, o Geraldo. Quem é o Geraldo? Boa noite, pastor, meu amigo. É um prazer poder estar aqui nesta noite com o senhor aqui, podendo compartilhar um pouco, do muito que Deus fez na minha vida. Eu quero dizer o seguinte, que Deus é bom, o Senhor é bom, e a misericórdia dele dura para sempre. Eu nasci numa cidade por nome de Araçuaí, que era considerado o Vale da Miséria. Meus pais, pequenos agricultores, sou o quinto filho de uma família de 14 filhos, e eu determinei que eu seria um homem bem-sucedido e apontei uma meta para a minha vida, estabeleci uma meta. Com 13 anos de idade, eu me rebelei contra a pobreza. Os meus pais eram muito pobres, e eu com 7, 8 anos de idade, eu já trabalhava vendendo picolé, vendendo doce, vendendo biscoito na rua, para ajudar no sustento da família. E com 13 anos, eu vim para Belo Horizonte e desci ali na Avenida Antônio Carlos, vim num ônibus da Gontijo, com a sacolinha de supermercado, e fui procurar um lugar ali para poder dormir. E descendo a pé ali, eu subi a rua Peçanha e achei uma pensão. E no outro dia, eu fui procurar uma escola para poder pedir uma bolsa de estudos. E cheguei ali no Colégio Municipal São Cristóvão e procurei o diretor daquela escola, da época era o Dr. Guilherme Lage, e depois de muito tempo ele me atendeu e disse para mim que ele não poderia me dar a bolsa, que eu teria que fazer uma prova de seleção. E eu saí dali muito decepcionado, porque eu estava em Belo Horizonte sozinho, sem a minha família, com pouco dinheiro no bolso, e eu desci a Avenida Antônio Carlos chorando. E quando eu cheguei debaixo do viaduto ali da Lagoinha, próximo à rodoviária, eu me assentei debaixo do viaduto e lembrei de uma palavra que meu pai havia dito para mim. Filho, existe um Deus, e quando você estiver em apuros, quando você estiver em dificuldade, clame a esse Deus. E ali eu chorei e falei para Deus, Deus, eu não quero voltar para a cidade de onde eu saí, da maneira que eu cheguei aqui. No outro dia, eu voltei para a Avenida Dom Pedro II. Na época tinha uma vala muito grande, era um córrego que começava ali na rodoviária e ia até o Padre Eustáquio. Eu subi aquela avenida a pé procurando trabalho. E chegando ali na Avenida Dom Pedro II, onde que é hoje a loja da Passalacqua,
existia ali uma fábrica de calçados. E batia ali a campainha, e o dono daquela indústria me recebeu, era um italiano por nome de Francisco Della Croce. E eu contei a minha história para aquele homem. E ele disse para mim assim, olha, eu não posso te dar trabalho, você é do interior, você não conhece a capital, você está na capital de Minas Gerais. E eu disse para ele assim, olha, me dê o trabalho, eu não vou te decepcionar. E aí eu comecei a trabalhar de mensageiro, de office boy, naquela empresa. E eu ia para a rua para fazer o serviço de banco, voltava rápido para poder aprender datilografia e aprender o trabalho ali do departamento fiscal, departamento pessoal. E de office boy eu voltei, né? Pude estudar, voltei naquela escola, fiz a prova de seleção no Colégio Municipal e fui estudar no IMACRO e terminei o curso técnico de contabilidade. E de office boy naquela empresa, eu me tornei o contador da empresa. Com 18, 19 anos, eu era o contador da empresa. Então, segura aqui. Então, deixa o nosso público entender. Então, o Geraldo, lá em Araçuaí, com quantos anos de idade? Saí de Araçuaí com 13 anos. Um menino, vou falar um menino, um adolescente de 13 anos de idade, com uma sacolinha de supermercado na mão, com algumas roupas, com uns trocadinhos, vem para a capital de Belo Horizonte, procura escola, não encontra porque é um processo seletivo, procura emprego, vai lá no Padre Eustáquio, conhece o Francisco Della Croce, se eu não ouvi errado, e ali inicia como contínuo, como office boy. Exatamente. Volta lá, passa no processo seletivo e começa a estudar, faz um curso técnico, estuda contabilidade. E o Francisco Della Croce, eu tenho certeza, apaixonou com esse menino, que se tornou jovem, que se tornou adulto e que se tornou um contador. E aí começa, a meu ver, uma história profissional como contador. E o próximo passo? O próximo passo, fiquei daquela empresa até os 21 anos de idade, quando a empresa foi liquidada. Eu fui o liquidante porque o presidente daquela empresa sofreu um acidente na Itália e a família não quis mais continuar com a indústria. E eu me tornei o procurador daquela empresa, o liquidante da empresa, liquidei a empresa e fui procurar trabalho. Novamente, eu achei um anúncio de um restaurante que existia aqui na Serra, restaurante por nome de Favela, mas de favela não tinha nada, porque o restaurante era 5 estrelas. Só recebia o pessoal da Mauritânia, do Iraque, que contratava serviços aqui no Brasil. A Mendes Júnior, a Andrade Gutierrez, que usava aquele restaurante. E eu me candidatei a ser o administrador daquele restaurante. E pouco tempo depois, aquele restaurante foi vendido para o grupo Carretão, grupo Viganó. E o proprietário do grupo Carretão me conheceu, né, e gostou do meu trabalho e disse para mim assim, olha, eu quero que você seja meu sócio. Você vai fazer trabalho de auditoria, você vai fazer gestão dos meus restaurantes, mas eu não quero você como empregado. E eu disse para ele, olha, eu não tenho capital financeiro para entrar de sócio. Ele falou, não tem problema. Você terá o seu salário e nós vamos fechar um balancete mensal e você vai pagar suas cotas com lucro que der na empresa. E assim nós começamos. Ele comprou aquele restaurante, o Favela, e eu fiz um bom trabalho lá, ele gostou e ele disse para mim assim, olha, a gente precisa expandir. E eu falei com ele, para expandir a gente tem que vir para Belo Horizonte. Ele falou, mas os meus restaurantes são restaurante de beira de estrada, é restaurante caminhoneiro. Eu falei assim, mas o povo sai de Belo Horizonte para ir na BR-381 sábado, domingo, feriado, lota o seu restaurante. Sabe? Você pode montar tranquilamente na cidade que vai dar certo. Ele falou, então procura o ponto.
E nós achamos um ponto aqui na Avenida do Contorno, em frente ao antigo pizzaiolo, que chamava Galeteria Guaíba. E ali nós compramos aquele ponto, montamos a primeira churrascaria Carretão aqui no centro de Belo Horizonte, na área central de Belo Horizonte. E foi um sucesso total, certo? Lotada todos os dias, final de semana. Aí ele falou: quero mais uma. Aí apareceu a oportunidade de montar no BH Shopping. O BH Shopping estava começando e eles tinham espaço lá da área externa. E alugou para a gente também, foi um sucesso. Ele falou: quero mais. Aí fomos abrindo, aqui na Rua Paracatu, abrimos na Avenida Prudente de Moraes, abrimos Carretão na Rua Goiás, abrimos Carretão na Avenida Afonso Pena, abrimos Carretão na Pampulha, e aí eu me tornei sócio da rede Carretão, Gaúcho, Viganó e Viganó. E aí, olha como é que é a vida, meus amigos. É por isso que nós precisamos, primeiro, crer em Deus. Segundo, ser focado naquilo que a gente quer. Geraldo está nos ensinando foco. Geraldo está nos ensinando determinação. O menino que saiu com a sacolinha de supermercado de Araçuaí, que começou como office boy, que virou contador, e agora sócio de uma rede de churrascaria chamado Carretão Gaúcho Viganó Viganó. E aí, meu amigo, com certeza absoluta, tem um próximo passo. Tem. Comecei a ganhar dinheiro, bastante dinheiro, e adquiri alguns bens materiais. E esqueci daquele Deus que meu pai havia dito para mim: olha, existe um Deus. Se você tiver em dificuldade, tiver algum problema, clame a Ele. Esqueci, e aí foi terrível, porque eu me tornei uma pessoa prepotente, arrogante, soberbo, entendeu? Independente. E o homem, quando ele se torna uma pessoa, quando ele se torna independente, ele acha que ele não precisa de Deus, e aí ele está fadado à derrota. Andando de carro importado, fazendo viagens para o exterior, já casado, com uma família maravilhosa, filhos. Comecei a sofrer de depressão, de angústia. E as brigas dentro do lar, um lar que não sei se eu poderia falar que eu tinha um lar, era uma casa, porque as brigas eram constantes, era um inferno, certo? E assim, os poucos passeios que eu tinha tempo para poder fazer com a família, eu e a minha mulher, nós discutíamos ao ponto de chegar, assim, agredir um ao outro. Eu, às vezes, até pensava em jogar o carro num poste e acabar com a família. Não tinha prazer estar com a família. O dinheiro não supria isso. Não preenchia aquele vazio que tinha dentro de mim. E eu não sabia o que fazer, eu não tinha sono. Eu morava ali no bairro São Bento, ali atrás da churrascaria Porcão, ali próximo à Rádio Gabagra. Chegava em casa, eu deitava, dormia, acordava de madrugada, tinha que sair com o cachorro, fila, na barragem Santa Luz, fazendo Cooper, porque eu não tinha sono, certo? Era terrível a minha vida, apesar de ter amigos, apesar de aparentemente ser uma pessoa feliz, porque eu tinha dinheiro, porque eu tinha bens materiais, mas o que reinava dentro de mim era angústia. Então, eu ficava sem saber o que fazer. Mas Deus, Ele é misericordioso. Verdade. Deus é tremendo. Deus, Ele tinha um plano na minha vida, certo? Foi quando eu achava que não tinha mais solução para o meu casamento, quando eu achava que não tinha mais solução para os meus problemas. Foi quando eu fui convidado para participar de um jantar de homens de negócio. E ali naquele jantar, eu
o empresário ele insistiu muito comigo e não falou o que iria acontecer naquele jantar. Para os nossos ouvintes entender, eu estou equivocado ou esse jantar com homens de negócio foi na Adonep? Foi na Adonep. Porque eu já participei de jantar da Adonep. Então nós estamos falando da Adonep. Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Certo? E eu fui àquele jantar juntamente com a minha esposa, e ali naquele jantar eu pude ouvir ali depoimentos, testemunhos de empresários, homens comuns como eu, empresários bem-sucedidos, profissionais liberais, autoridades, estavam ali naquele jantar, e ali o testemunho de um homem ali acabou me tocando. E eu, pela primeira vez, eu pude ali fazer uma reflexão, né, da maneira que eu estava vivendo, estava fazendo a minha família ser infeliz, estava tratando os meus colaboradores maus, certo? Era arrogante. E ali, pela primeira vez, eu falei, Deus, muda a minha vida. Perdoa os meus pecados, muda a minha vida. Eu não quero continuar vivendo dessa maneira. E ali, verdadeiramente, Deus entrou na minha vida. Eu pedi perdão pelos meus pecados e ali eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E a minha vida nunca mais foi a mesma. Nós estamos falando de quantos anos? Saiu de Araçuaí e aceitou Jesus. Esse trajeto todo durou quanto tempo? Tem 30 anos que eu estou caminhando com esse Deus. Mas até quando o senhor aceitou Jesus, o senhor lembra quanto é a sua idade? O senhor lembra mais ou menos quantos anos o senhor tinha? Quando o senhor foi nesse jantar da Adonep? 36 anos. O senhor tinha 36 anos. É. Um jovem. O senhor ainda é muito jovem, mas de 13 para 36 são um bocado de ano. É, verdade. Não é? O senhor teve uma experiência de vida fenomenal. É. Eu, olhando de fora, e eu acredito que quem está nos ouvindo também, pode imaginar um moço que sai de Araçuaí e vai morar no São Bento, com dinheiro, carro importado, podia ter tudo que o dinheiro comprasse, mas não tinha felicidade verdadeira, porque não tinha Deus. Até o dia que o senhor vai no jantar da Adonep, aceita Jesus, e Jesus entra na sua vida. E aí, para o nosso ouvinte lá entender, o senhor aceitou Jesus, de lá para cá não teve mais problema? Oh. E agora? Como é que foi agora o início da caminhada até agora? Se eu disser para você que caminhar com Jesus é um mar de rosas, que é tudo maravilha, eu vou estar mentindo. Muitas das vezes eu ouço as pessoas falarem assim, ó, entrega a sua vida para Deus, entrega a sua vida para Jesus, sua vida vai virar um mar de rosas. Entrega a sua vida para Jesus que Deus vai te dar carro importado, vai te dar muitos bens materiais. Isso é enganação. Porque Deus não é Deus de barganha. Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, nosso Pai Celestial. Ele é o dono do ouro e da prata. Se for propósito dele prosperar um ser humano, ele vai prosperar. Mas você não tem que dar as coisas para Deus te retribuir, nada disso. E comigo também não foi diferente. Eu, assim, buscando, lendo a palavra de Deus, eu vejo que Deus não poupou nem seu próprio filho. Jesus foi para a cruz, foi sacrificado por nós, pelos nossos pecados. E quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu tive que fazer uma escolha. Ou eu servia a Deus ou servia o diabo. Eu não poderia mais compartilhar com os meus sócios. E aí eu comecei a pedir a Deus uma direção para a minha vida. E Deus começou a mostrar muita coisa errada que a gente estava fazendo. E eu tomei a decisão de abandonar a sociedade. Assim, e quando eu cheguei para
para os sócios e falei que eu ia sair. Eles falaram, da mesma maneira que você entrou, você sai. E eu disse assim, olha, mas como? Eu sou dono. Eu tenho contrato social. Falei, você que sabe. Aí, depois de muita discussão, eu procurei, né, o homem inteligente, o homem sábio, certo? Ele procura se aconselhar. E eu procurei me aconselhar com um amigo, certo? Um cara da minha confiança. E ele disse para mim assim, olha, abra mão, entrega tudo e recomeça a sua vida. Se você recomeçar com um carrinho de cachorro quente, Deus vai te prosperar, porque a bênção está com você. E aí eu abandonei aquele grupo, certo? E aconteceu o que a gente já previa. As lojas foram fechando, as lojas que a gente era foram fechando todas. E eu vendi a minha casa no bairro São Bento e comecei a minha primeira churrascaria sozinho, churrascaria Farroupilha, no alto da Afonso Pena, ali em frente ao INCRA. E de lá para cá, Deus tem me abençoado. Certo? A primeira foi lá no alto da Afonso Pena. Depois eu montei a segunda, no bairro de Lourdes, a terceira na Pampulha de frente ao Mineirão, depois a quarta na Avenida Portugal. E a vida, ela é cheia de altos e baixos, né? Não, o cara acha que é só alegria, né? Eu, apesar dos pesares, eu me considero um homem de sucesso. Eu sou um homem vencedor. Com certeza. Veio a pandemia, você vê assim, é cheio de... Veio a pandemia e foi muito difícil para o ramo de restaurante, certo? E nós tivemos que fechar, tive que fechar e fiquei só com uma loja de frente ao Mineirão e um outro restaurante, que é o Mineiríssimo, um pouco mais embaixo, Avenida Abraão Caram. Fechamos, tivemos de indenizar mais de 150 colaboradores e, graças a Deus, a gente está... Mineirismo, então, está funcionando? Está funcionando. Mineirismo é comida mineira, só comida mineira, Farroupilha, é churrasco raiz. Nós trabalhamos com churrasco na brasa. Certo? Tem muito churrascaria aí trabalhando com churrasqueira a gás. E nós trabalhamos na brasa, churrasco raiz mesmo, churrasco gaúcho mesmo. Nós aprendemos a fazer o churrasco na brasa. E aí, meu irmão Geraldo, financeiramente, como empresário, uma vida de sucesso, um exemplo a ser seguido de superação, de honestidade. E aquela tristeza, aquela luta dentro de casa, com a esposa, como que foi? Deus restaurou a minha casa, meu casamento, minha família, tá? Mas tudo, Deus, a gente tem que estar com a vida no centro da vontade de Deus, certo? A nossa confiança tem que estar em Deus para tudo, aconteça o que acontecer, certo? Quando eu achei que estava tudo bacana, tudo no equilíbrio, um determinado dia 16 de setembro de 2001, poucos dias antes, tinha acontecido o atentado às Torres Gêmeas. Me lembro bem porque... Lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Me lembro bem porque a minha filha estava lá, fazendo um intercâmbio. E ela não pôde vir. Certo? Ela queria vir embora, porque estava tudo tumultuado, mas não pôde. Isso foi no dia 11, né, o atentado. No dia 16, dia 15 de setembro de 2001, à noite, um caseiro de uma propriedade que a gente tinha próximo a Sete Lagoas ligou e falou: seu Geraldo, tem uma vaca atolada aqui na fazenda, aqui no Rio Paraupeba, e eu não estou conseguindo tirar. Eu falei: olha, tenta puxar ela com o trator. Se você não conseguir, chama aí um vizinho aí para te ajudar. Se não tiver jeito, sacrifica. E ele ficou insistindo muito, ligando.
Quando foi no dia 16 pela manhã, a minha esposa falou, eu vou lá. Eu falei, não vai. Ela falou, eu vou. Eu vou lá ver o que está acontecendo, eu vou socorrer o cara lá. E ela pegou o carro, juntamente com o filho meu, Daniel, o Danielzinho de 8 anos, e pegou a BR-040. Estava chovendo muito, era um domingo nublado, com bastante chuva. E quando chegou ali, exatamente onde que é o pedágio, ali indo para Sete Lagoas, ali o carro derrapou e ela bateu numa vala no meio da pista e caiu do outro lado num buraco de aproximadamente 25 metros de profundidade. E aí eu recebi um telefonema da Polícia Rodoviária Federal já, que eles falam direto. Ó, aconteceu um acidente aqui, a dona Dalila veio a óbito e um garoto de 8 anos, de idade, Daniel, o pelotão de corpo de bombeiro levou ele para o hospital de Sete Lagoas. Só tem que vir aqui para identificar o corpo dela e tomar as providências. Eu fui lá e cheguei lá e encontrei a mãe dos meus filhos num barranco, coberto com os panos. Dona Dalila. Dona Dalila. Identifiquei ali, assinei a documentação e fui para Sete Lagoas. Quando eu cheguei em Sete Lagoas, no hospital, o médico me atendeu na recepção e disse para mim, "Senhor, o pai do Daniel?" Eu falei, "Sou." Ele falou, "Olha, ele chegou aqui, tentamos reanimá-lo, mas não teve jeito. Ele veio a óbito." E eu saí daquele hospital e caminhei até a lagoa principal ali de Sete Lagoas, dei uma volta na lagoa toda. E ali eu falei com Deus. Falei, Deus, o Senhor é soberano. O Senhor é o Deus que tem o controle de todas as coisas. Eu não quero te perguntar por quê, nem para quê. O Senhor conhece a minha estrutura. Tu sabes que eu não tenho resistência para suportar tudo isso. Mas a mesma paz que tu me desse o dia que eu entreguei a minha vida a ti, eu quero que tu me dê aqui agora. E voltei ao hospital e ali já estava o corpo da Dalila e do Daniel numa cuba, numa bacia de inox ali do IML. E ali eles foram para o IML e depois nós fizemos o sepultamento. E eu posso dizer para você que mesmo diante dessa adversidade, eu continuo tendo a mesma paz que eu recebi aquele dia que Deus entrou na minha vida. E é com esse Deus que eu tenho caminhado. Pouco tempo atrás, me convidaram para dar uma palavra, um grupo de empresários. Empresários. E eu contei esse meu testemunho, esse episódio que aconteceu comigo. E levantou a senhora e disse para mim, olha, o senhor é muito frio. Falei, mas por quê? Ela falou, eu sou uma psicóloga. Tem 12 anos que eu perdi um filho no acidente de carro. E eu vivo tomando remédio para dormir. Eu tenho depressão. Eu falei com ela, minha senhora, sou igualzinha a você. Eu fui construído dos mesmos elementos que você foi construído. Igual. Às vezes eu chego em casa, eu lembro deles. Eu às vezes choro. Entendeu? Às vezes eu fico triste. Mas eu tenho um Deus que tem sido meu socorro bem presente nos momentos difíceis. E é com esse Deus que eu tenho caminhado. Não vem achar que a vida é fácil para ninguém, porque não é. Todo mundo tem problema. A gente tem que superar esses problemas, essas dificuldades. Eu acredito, irmão Geraldo, que ouvir um testemunho desse, ouvir uma história de superação dessa, isso leva a você que está nos ouvindo a acreditar, independente da situação que você tiver,
independente da sua situação financeira, conjugal, emocional, independente de onde você estiver. Esse moço, esse nosso irmão, ele superou uma dor e tem superado porque inverteu a ordem natural das coisas. É o filho que enterra o pai. Não é o pai que enterra o filho. Verdade. É o filho que enterra o pai. Uma esposa, não conheci, ouvi o nome agora, e chamei de senhora Dalila, irmã Dalila, vamos dizer assim carinhosamente, e a nossa irmã na fé em Cristo. Imagina uma pessoa que conheceu um Geraldo. Eu estou aqui conjecturando, conheceu o Geraldo nervoso, o Geraldo bravo, o Geraldo ignorante, sem educação, prepotente, arrogante. De repente, esse Geraldo encontra com Deus, muda, que eu tenho certeza, porque todos que encontram com Deus, a vida muda, todos que encontram com Cristo, a vida muda. E ela então começa a conviver com o Geraldo dos sonhos. Aqui, na visão que Deus tem me dado, com o Geraldo do sonho. O Geraldo feliz, o Geraldo alegre, o Geraldo que não ia para Gandaia na sexta-feira, o Geraldo que não pegava um avião com uma outra mulher para poder ficar. Não, um Geraldo que qualquer mulher queria ter. E um belo dia, Jesus a recolhe. Eu vou ser atrevido, eu vou citar Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. O que está escrito lá? As coisas ocultas pertencem a Deus e as reveladas pertencem a nós. Se Ele quiser te falar e te revelar o propósito dele nisso, amém. Agora, se Ele não quiser também, amém, porque Ele tem todo o controle. Superou, o Espírito Santo te deu força, enterrou, continuou ali sangrando, e de lá até aqui, irmão Geraldo, o que Deus fez? Olha, eu ouço muito falar o pessoal fala, para ter superação, você tem que ter resiliência, tem que ser persistente, mas acontece o seguinte, o principal é você ter fé. É primordial você ter fé. Tudo isso aconteceu na minha vida porque eu tive fé e corri atrás dos meus objetivos. Certo? Agora, Deus é maravilhoso, porque o meu Deus, o Deus que eu conheci, Ele é um Deus que faz todas as coisas novas na vida da gente e muitas vezes melhor do que antes. Eu tenho, do primeiro casamento, tem 3 filhos. Tinha 4, o Danielzinho que foi promovido, né, e hoje eu tenho o Arthur, o Gustavo, a Alessandra. E de repente Deus me deu uma esposa maravilhosa. Conheci uma moça, uma jornalista, o nome de Aline Lopes. E nós nos casamos, nos conhecemos, nos casamos, e de repente ela se engravidou e foi fazer ultrassom. E Deus me falou que ia me dar um casal de gêmeos. E no ultrassom, a médica, a doutora Raíssa, ela pegou o ultrassom e falou assim, olha, tem 2 meninas aqui. Eu falei, doutora, Deus não erra. Eu tive um sonho e Deus falou que vai me dar um casal. Ela falou, mas peraí, aqui tem 2 meninas. Aí eu insisti com ela, ela falou, sua esposa volta aqui daqui a 15 dias fazer novamente o ultrassom. E voltando a fazer o ultrassom, lá no céu, ali próximo à Santa Casa, e ela pegou o ultrassom e falou, o senhor tem razão. Um menino e uma menina. Deus me deu Laura e Lucas. Coisa maravilhosa. 2 crianças lindas, maravilhosas, inteligentes. Então, Deus é tremendo. E tem quanto tempo isso? Quantos anos que tem? 7 anos.
Casal de gêmeos tem 7 Casal anos. de gêmeos tem 7 anos. Lucas e Lucas e Laura. E Laura. Maravilhosos. Maravilhoso. Que nomes lindos. Deus é tremendo, ele é maravilhoso. Então, quando eu tive ali a perda do Daniel, se eu ficasse ali blasfemando, Deus, por quê, para quê? Deus, Questionando Deus é Deus. Deus não tem que te explicar nada, não. Tá? Então, veio a recompensa. Dois presentes, 2 nações, maravilha. E hoje, como é que é a convivência com os dois? Linda, maravilhosa, graças a Deus. E os outros filhos, como é que são com eles? Maravilhosa, é uma filha maravilhosa, com o nome de Alessandra, certo? Ela formou em gastronomia. Eu tenho o Arthur, que é um filho também muito especial, um filho bacana, amigão, certo? Hoje, inclusive, eu almocei com ele, com a esposa dele. Ele tem as franquias de açaí, Walkberry, você tem algumas lojas. Já tem neto? Tem 2 netinhas. Quem me deu neto é o filho, o Gustavo, que hoje mora na Austrália. Tá? Só tem um filho que mora na Austrália. O Gustavo. E as netas estão lá. Não, ele tem uma neta que mora aqui, tem a neta lá. Tem 2 netinhas. Que bacana. Maravilhosas. Irmão Geraldo, cada um de nós tem uma história de vida, tem um caminhar com Deus. E esse podcast Cidadania ao Extremo, eu orei, pedi a algumas pessoas para orar, porque qual que é o objetivo? O objetivo é contribuir com a cidadania. E, a meu ver, a cidadania começa dentro de casa. Não tem como um jovem, um adolescente, ser um bom aluno, ser um bom cidadão, se ele não tiver uma boa educação. Não é na escola. Quem dá educação é pai e mãe. É o pai e mãe que dá educação. Escola é conhecimento, é sabedoria. Mas educação e princípio é o moço que te criou até o senhor pegar uma sacolinha. É verdade. E vir para Belo Horizonte. É verdade. Esse moço, como é que é o nome dele? João Batista. João Batista. Olha que nome fantástico. João Batista. Precursor lá de Jesus. Verdade, né? Verdade. João Batista que anunciou. O filho da Isabel, se eu não estou enganado. É verdade. Não é isso? Isabel o nome dela? Como é que é o nome da mãe do João Batista? João Batista. É filho da Isabel, ou não? Não, Eu vou pesquisar e te falo. É a idade. O João Batista é primo de Jesus. Primo de Jesus. Filho de Isabel. Filho de Isabel? Então eu estou falando a verdade. O João Batista que anunciou a vinda de Cristo. Isso, mas o João Batista é filho de Isabel, ele é primo de Jesus. Primo de Jesus. Não é isso? Exatamente. Ou seja, ele foi o precursor. Ele disse, vai vir um aí e tal, que eu não sou digno de desamar, né? É e verdade. Tal. Então, ele que passou Jesus pelas águas. É isso. Jesus. Então, eu fico imaginando, eu sei que isso não vai te incomodar porque é um testemunho, da sua saída de lá até alcançar a contabilidade, que foi, eu acho que o primeiro porto seguro do senhor foi a contabilidade. Foi. Né? Porque o senhor foi office boy e tal. Então, da saída de lá até formar em contabilidade, o João Batista, ele foi até quando na sua caminhada? O João Batista... Entendeu a minha pergunta? Entendi. Quando eu comecei a ganhar dinheiro como contador, a primeira coisa que eu fiz foi adquirir uma casa aqui na cidade de Santa Luzia e trazer os meus pais com os meus irmãos para cá. E graças a Deus, quase todos, me parece somente 2, certo, que não precisaram trabalhar comigo, que se formaram em direito,
certo? Mas os outros todos, as irmãs, os irmãos, todos vieram trabalhar comigo nos restaurantes. Todos vieram a colaborar para esse sucesso que a gente teve como empresário. Você entende, então, por que eu entrei nesse assunto? Porque, para quê? Para quem está nos ouvindo, entender, olha como é que Deus trabalha. João Batista é o pai dele. Está lá em Araçuaí, lutando com dificuldade. Deus traz esse moço para cá, mostra para ele o caminho, ele se torna contador, ganha um trocadinho. E a primeira coisa que ele faz é lembrar de quem ajudou ele até 13 anos. Quem entregou ele, né? É porque eu aprendi que filho que honra o pai, ele é bem sucedido. Honra teu pai e tua mãe para que você tenha dias felizes aqui na terra. E desde pequeno eu aprendi isso. E ele vai lá em Santa Luzia, busca o seu João, traz a família, os irmãos, como o José, vem trabalhar com ele. Mas eu acabei esquecendo de uma filha. Tem uma filha? Tenho. Que trabalhou com o senhor? Não, né? Não, eu tenho uma outra filha hoje, que chama Amabile. Amabile, uma menina amável, que veio junto com a Aline. A Aline já tinha uma garotinha. Como é que é o nome da menina? Amabile. Ela tem quantos anos? 7 também, não? Hoje ela tem 17 anos, vai fazer 17 anos. Então já é uma jovem já. A jovem. Ela tinha 2 anos de idade quando eu conheci a mãe. Ela perdeu o pai. A Aline também havia ficado viúva. Certo? E eu conheci, e ela é minha filha do coração. Então foi 2 viúvos? 2 viúvos. O senhor viúvo, a Aline viúva? Aline viúva. O senhor com 3 filhos? E ela com uma filha? Uma filha. Olha o que deu. A gente enxergando a sua história, o senhor traz todo mundo para cá, eu acredito que todo mundo se encaixou. Com uma família, porque Deus não erra, né? Problema nós temos, dificuldade nós temos, sempre vamos ter, mas a história de vida, a superação, eu fico imaginando como é que Deus olha isso olha lá de cima, e eu imagino ele contemplando isso. Um dia, quando perguntaram e falaram, olha lá, aquele moço lá, o tal de Jó, ele está te servindo porque ele tem dinheiro, porque ele tem condição. O senhor deu ele tudo. O senhor deu ele filho, o senhor deu fazenda, o senhor deu dinheiro. Estou aqui conjecturando. O senhor deu tudo para ele, é por isso. Vai lá. Toca lá. Eu acredito que não houve uma conversa dessa, mas eu creio que nesse episódio do senhor, nessa prova, porque isso foi um teste de fogo, uma prova de fogo. Ele não tocou em qualquer coisa, ele tocou na esposa, ele recolheu um filho. Ele pediu Isaac em sacrifício, mas não consumou. Só foi até lá, mas não consumou. Com o senhor foi consumado. Foi. Eu vou tirar a sua área sentimental. Olha onde que Deus tocou. Tocou na sua área sentimental, na sua área paterna. E eu tenho certeza, e eu vou falar com certeza, que o adversário, aquele que acredita que existe o mal, que existe Satanás, que existe o opositor a Deus, existe o bem, existe o mal, ele, nesse dia, ele estava com certeza andando com o senhor em volta da lagoa. Não é Deus, não, eu estou falando o diabo, andando com o senhor em volta da lagoa, lá de 7 Lagoas, aguardando o senhor chutar o pau da goiaba, aguardando o senhor suicidar, aguardando o senhor se rebelar, entrar para o álcool, entrar para a droga, destruir sua vida toda. Mas ele foi envergonhado. É verdade. Como você falou, o mundo espiritual ele é real. Real. E nós não conseguimos vê-lo com os nossos
olhos carnais, certo? É o tempo inteiro, é 24 horas o inimigo das nossas almas nos tentando para a gente desistir. Mas quando a gente tem uma meta, quando os nossos pés estão firmados sobre a rocha, que é Jesus Cristo, seja qual for o problema que você venha encontrar, certo? Você clama a Ele, porque a palavra de Deus fala, olha, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Você tem que estar atento a isso. A gente não pode vacilar, certo? Eu, antes de sair de casa, eu coloco as minhas mãos sobre a cabeça dos meus filhos e oro a Deus. Oro a Deus pela minha esposa. Porque eu sei que o inimigo está ali, ó, procurando uma brecha para te destruir. Porque a função dele é destruir as pessoas. É matar, roubar e destruir. Eu chego em casa à noite, eu dobro meus joelhos. As pessoas falam assim, mas você é um empresário, você ajoelha para orar? Ajoelho para orar, porque eu tenho entendimento, eu tenho discernimento do que é esse mundo aqui que a gente vive. A gente tem que estar o tempo inteiro buscando a Deus e falando, Deus, tem misericórdia da minha vida. E eu dependo de Ti. Me guarde, me fortaleça, porque senão o inimigo ele te passa o facão, certo? E eu vou te falar uma coisa, aconteça o que acontecer na minha vida, eu não quero jamais voltar a ter a vida que eu tinha antes, eu não quero deixar de caminhar com esse Deus, eu quero estar debaixo da cobertura desse Deus, que tem me guardado, que tem me fortalecido, que tem suprido. Hoje eu não tenho mais aqueles bens materiais que eu tinha, quando eu tinha aquele monte de restaurante, mas eu posso dizer, eu tenho todas as minhas necessidades supridas por Deus e eu tenho uma coisa que dinheiro nenhum compra. Eu tenho paz. E a verdadeira paz, a paz que excede todo entendimento humano, só Deus, só Jesus pode nos dar. Só Ele pode preencher aquele vazio que o ser humano tem. Somente Ele. Mais nada. Não tem dinheiro, não tem bebida, não tem sexo, não tem nada. Só Deus pode preencher o que a gente necessita. Eu acredito, irmão Geraldo, que nós precisamos voltar à época e pensar que não é uma religião, não é você ser evangélico, ser católico, ser espírita. Não é isso que promove isso. Não é isso que preenche esse vazio. Não é isso que preenche. Quantos homens, quantas mulheres eu conheço, irmão Geraldo, que buscou preencher esse vazio na droga, buscou preencher esse vazio em prostíbulos, buscou trazer para dentro de si em tantas coisas, mas não resolveu nada. Alguns, infelizmente, se mataram. Eu procurei essa tão almejada paz. Eu procurei esse Deus no Espiritismo. Inclusive aqui próximo, aqui no Barro Preto, tem um prédio ali atrás do fórum. Eu frequentei ali. Eu procurei muitas religiões, igrejas, e eu não achei essa paz. Essa paz que eu tenho hoje, eu não achei em lugar nenhum. Quando eu vejo as pessoas pregando para as outras religião, eu falo, está tudo errado. Religião não transforma a vida do ser humano. Não transforma. O povo não quer saber de religião.
mas o povo tem sede de Deus. Se você falar de Jesus para a pessoa, fala, olha, Jesus pode transformar a sua vida. Jesus pode preencher esse vazio que você tem. Ele tem a verdadeira paz para te dar. A pessoa para te ouvir. Com certeza. E eu, como empresário, Deus tem me dado essa oportunidade. Não gosto de religião. Não sou uma pessoa fanática. Mas eu vou te dizer um negócio. Esse Jesus que eu conheci, eu não largo ele mais não. Se Deus quiser. Não abandono ele não. Eu creio. Eu acredito, irmão Geraldo, e é o que a gente sempre fala. Eu ficaria aqui com o senhor até amanhã cedo. A gente vararia à noite, mas infelizmente o horário chega. Com certeza absoluta, nós queremos que o senhor retorne. Vamos falar de outros assuntos, vamos falar para os empresários, vamos trabalhar para transmitir uma palavra para aquele empresário que está caído, que está falido, que está quase que se matando por causa disso. O senhor, como empresário, Deus tem te usado e vai te usar muito nessa área. E eu quero ouvir suas considerações finais. O seu abraço vai para quem? O seu agradecimento? Enfim. O meu abraço vai para minha esposa, para os meus filhos. Mas eu quero deixar aqui uma palavra para o empresário. O homem não precisa de religião. Ele precisa de ter um relacionamento pleno com Deus. É disso que o homem precisa. Seja qual for o problema que você esteja enfrentando na sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o resto ele fará. Muito obrigado. Meu amigo, minha amiga, chegamos ao término do Cidadania ao Extremo e com certeza absoluta, hoje é o dia que Deus, que Cristo marcou para te encontrar. Ligue para nós. Se você está nessas condições, entre em contato conosco e com certeza absoluta. Vai ser um prazer muito grande estar do seu lado, orar com você, caminhar com você. E acredite, esse Deus que fez isso na vida do irmão Geraldo, ele ainda vive e ele está vivo. Que Deus te abençoe. Um abraço no seu coração.